Oi! The Bluetooth device is connected successfully. Latino, eu tô numa fase, tô numa fase de doramas bons, porque eu gosto muito de assistir novelas chinesas, amo, porque são extremamente longas e elas me seguram por muito tempo, porque o enredo é interessante, sabe? Os personagens vão sendo bem construídos e o relacionamento deles também ao longo do tempo. Mas teve uma época que eu tava ficando meio chateada com os doramas. E agora eu estou extremamente feliz com os doramas. Estou assistindo Amor e Batatas, que é muito divertido mesmo. Todos os episódios são muito divertidos. E só que tá demorando demais os episódios. Eu fico sedenta por mais episódios e está demorando muito pra sair. E recentemente terminei de assistir Welcome to Waikiki 2. E é uma das séries mais divertidas que eu já vi na vida, então recomendo. Eu fiz esse esboço aqui, eu ia gravar, mas meu celular acabou descarregando, aí eu não consegui gravar. Mas quando eu for fazer real oficial, eu gravo direitinho, acho que não tá nem focando. Enfim, eu pedi ajuda dos meus amiguinhos, porque eu queria muito ilustrar alguma coisa aqui do Amazonas, sabe? Queria fazer uma ilustraçãozinha que remetesse bastante à infância e tudo mais. Aí, minhas amigas me mandaram algumas ideias, de, tipo, as crianças brincando na beira do rio, do Igarapé, que é muito costume da gente ir pra sítio, ou até em praia mesmo, mas eu acho que é mais costume quando a gente vai pra sítio. E aí, uma das minhas amigas me mandou umas criancinhas vestidas, assim, de arara e pipipipopopó, os animais e tal. Então, eu queria fazer uma coisa, assim, bem diferente. Não sei se ficou tão diferente assim. Mas também eu gostei, sabe? Não sei, vamos lá. Esse aqui é uma preguiça. Por favor, não me julguem, isso é o esboço do esboço. Eu espero que dê pra entender. Esse aqui é uma preguiça numa canoa, tá navegando pelo rio com uma baciona de tucumã, que é uma fruta daqui. Aí aqui tem uma garotinha vestida de arara. Essa garotinha aqui tá vestida de arara.
Isso daqui é a roupinha dela passando por cima da coruja, mas depois eu vou apagar. Aí aqui é outra garotinha correndo também pra brincar. Aqui tem um jovem querido que tá vendo a diversão e quer vir pro meio, cair de barriga na água. Aí aqui tem um garotinho se pendurando na árvore, muito comum. Ele foi pegar uma carambola, alguma coisa, uma goiaba, assim. E aqui tem um mico. Aí eu não sei se eu vou fazer algum outro animalzinho. Não sei, eu não queria deixar a imagem tão preenchida assim. Mas não sei se eu vou fazer. Enfim, aqui atrás tem umas tendas. Aquelas tendas que ficam em praia, que normalmente é tipo 2 canos e uma lona, né, que tem. Só que em alguns lugares daqui e em outros do Brasil também, né, tô querendo ser muito exclusiva. Isso aqui é um telhadinho de praia, né, que é feito, é bem bonitinho. Aí eu queria fazer isso. Aí aqui, muito clássico de praia brasileira, né, que tem uma mesa de plástico com as cadeiras de plástico assim, tipo, encostadas na cadeira, na mesa, né. Aí aqui é aqueles sombreiros, não, Ai, não sei dizer se é um sombreiro. É sombreiro, gente, o nome? Que é um guarda-chuva gigante que fica na praia. Enfim, é isso aí. Oi, amor! Olá, como estão? Gente, hoje, segunda-feira, dia de faxina, dia de limpar a casa, dar um geralzão, isso aqui. E eu queria saber quem foi o mentiroso que falou que ter gato dá menos trabalho que ter cachorro, né? Porque no sábado eu estava limpando a minha casa lindamente, né? Pelo menos o andar de baixo, que é onde estava super sujo por causa dos meus gatinhos. E hoje já está tão sujo quanto, né? Ontem à noite já estava super sujo, na verdade, e hoje está pior. Sendo que ontem eu já tinha varrido pra tirar mais o tanto de sujeira que eles fizeram, porque quando a gente compra alguma coisa que vem com caixa de papelão, a gente dá pra eles porque eles gostam de ficar. O problema já não era mais uma caixa de papelão, era só o papelão, sabe? O papelão o papelão ficou assim, plano no chão, já todo destruído, todo rasgado, e um monte de papelão espalhado pelo chão. E a casa toda suja. E o pior é que eles ficam comendo o papelão, agora eles estão com mania de comer o papelão. É mole? Então vou dar uma limpada e vou começar aqui. É isto. Olha ela. A comedora de papelão. É tu. Poderia dar uma bronca na gente também? Do jeito mais condescendente possível. Não, mesmo. Essa semana eu fui com a minha família ao cinema assistir o live action da Branca de Neve. Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, é o meu filme favorito da vida, seguido por Aristogatos. Inclusive eu tô a caráter, ó. A minha parte favorita do filme foi quando acabou. Eu tenho uma justificativa, mas é porque quando acaba o filme, começam os créditos, começam a passar várias ilustraçõezinhas, sabe? Vários desenhos dos animais, dos Sete Anões, e é muito bonitinho, muito bonitinho. Aquele estilo bem antigo mesmo do Walt Disney de fazer animações. Tem assim uns efeitinhos dourados passando, como se fosse um livro, sabe? Aquele livro. É isso, achei o filme fofinho. E eu sinto que esse filme, esse live action da Branca de Neve,
é mais infantil também, inclusive, gente. Quando terminou o filme, as criancinhas que estavam na sessão lá começaram a aplaudir o filme. O que eu realmente queria comentar, né, depois de toda essa enrolação, é que é sobre desânimo. Algumas semanas atrás eu tava assim, tão mal em relação a estar desanimada, sabe? Que eu não queria levantar da minha cama ou sair do meu quarto, quem diria sair de casa, né? Então quando eu tinha que sair de casa, assim, era quase uma tortura, sabe? E depois de um tempo eu fui percebendo que eu tava evitando as pessoas, evitando conversas, interações, e isso tudo tava deixando essa situação pior, porque cada vez eu ficava mais desanimada, sei lá, parecia que eu tava atrofiando, sabe? E acaba que todo mundo passa por algo assim, né? Só que é uma situação muito ruim, que a gente não sabe como sair daquilo ali, ou vencer aquele desânimo, ou dar o primeiro passo. Então eu fiquei muito desanimada com o trabalho, com afazeres de casa, sabe? Coisinhas simples, até pra me cuidar, pra cuidar do meu cabelo, essas coisas. Inclusive, cuidar da minha casa foi um dos primeiros passos que eu dei, sabe? De me levantar, me erguer, vamos minha filha, vamos pra luta, que me ajudou, assim, a sair da cama, sair daquela tristeza. Talvez não seja algo que você ame fazer, que você gosta de fazer, limpar a casa, fazer comida ou algo do tipo, mas é um primeiro passo que a gente dá, sabe? Ninguém pode dar espaço por você, assim como ninguém pode dar espaço por mim, então tem que ir, tipo, organizar a casa, dar uma limpada, colocar as coisas em ordem. Ajuda muito, sabe? Organizar o espaço de trabalho, que foi um passo importante pra mim, porque parecia que eu já tava evitando ali o meu espacinho de trabalho. Tava tendo um atrito, assim, não conseguia chegar perto. Até pra jogar um jogo que eu gosto ali no computador. Não, sabe, não fazia. Então, limpar minha casa e às vezes tá fazendo comida, fazer um almoço, porque, tipo, eram coisas que eu sentia que eu fiz alguma coisa no meu dia, pelo menos, sabe? Eu me levantei, eu fui preparar meu café, daí automaticamente eu já ia organizar alguma coisa na casa, varrer, passar pano, lavar a louça. E aí depois eu fazia um almoço e aí eu comecei a fazer bolos. Gosto de fazer algumas coisas, tipo bolo, torta, brownie, às vezes cookies. São coisas que me animam. Então, fiquei 2 semanas fazendo bolo de laranja. E eu amei! Não sei, eu fiquei tão feliz, sabe? É uma coisa tão simples, fiz bolo de laranja, gente. E aí eu levei pros meus pais, levei pros meus avós provarem bolo de laranja. Depois eu fui tentando, assim, sair mais um pouquinho de casa e tudo mais. Então, na semana passada também eu voltei a trabalhar, fui voltando a trabalhar aos poucos. Hoje eu tô feliz por ter voltado a trabalhar, mas antes estava um pouquinho difícil de conseguir, assim, voltar à minha rotina mesmo, sabe? Porque um tempo atrás eu ficava nervosa só de pensar, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí eu não sei se eu quero, eu não sei se vai dar certo. E se não gostarem, se reclamarem, se eu estiver fazendo isso em vão, e se eu tiver que fazer outra coisa na minha vida, sabe? Se eu estiver no caminho errado, será que eu tenho que desistir? Ou será que eu nasci pra fazer isso? E um monte de coisa assim latejando na minha cabeça, e eu não conseguia calar esses pensamentos. E aí no dia que eu sentei pra organizar algumas entregas que eu tinha pra fazer, eu senti que eu ia ter um ataque, assim, um treco, ia explodir. E assim depois eu percebi que, nossa, será que foi um monstro que eu criei na minha cabeça em relação ao meu trabalho, porque tava muito difícil mesmo eu conseguir voltar a trabalhar. Todas as vezes que eu tentava, eu ficava muito tensa, sabe? Eu ficava ansiosa, eu ficava com medo, e vinha esses pensamentos que eu comentei demais na minha cabeça, pensando o que eu vou fazer se não for isso, porque eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja isso. E eu gostaria muito de fazer isso e ter sucesso na minha área, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu sou boa, eu acho que não vai dar certo. Nossa! Então eu sinto que eu criei esse monstrinho na minha mente. Mas quando eu sentei pra desenvolver essa encomenda, eu pensei assim, nossa, era só isso, porque foi tão rápido que eu consegui fazer, sabe? Eu tinha as encomendas pet pra entregar pra um cliente, pro mesmo cliente, e eu fiz as 2 em 2 dias. Um dia pra fazer cada uma, só que foi muito rápido, não foi uma coisa que levou o meu dia inteiro, sabe? Levou uma tarde pra eu fazer. E antes, logo que eu recebi essa encomenda, eu não conseguia tocar no papel pra desenvolver. Eu já ficava nervosa. Eu achava que não iam gostar, que iam reclamar, que iam desistir, que iam olhar e falar, gente,
não sei se eu quero isso não. Que é isso? O que você transformou meu cachorro parecendo um rato? Então eu ficava com isso, e na hora que eu peguei um papel e um lápis e fiz, passou, não sei, passou. Nem sempre vai ser assim, claro, às vezes é mais difícil, mas passou. E eu fiquei assim, eu já fiquei feliz de ter conseguido começar a fazer um primeiro esboço desse desenho. Quando eu concluí a ilustração, eu fiquei ainda mais feliz. E aí quando eu fui entregar para minha cliente, eu fiquei ainda mais feliz. Ela pediu impresso, então eu coloquei já nos porta-retratos e eu vou ver se tem uma fotinha para mostrar. E ela amou, a família dela amou. Eu acho que foi uma das primeiras vezes de janeiro pra cá que eu realmente quis criar algo, sabe? Que eu me empolguei e fiquei feliz de desenhar novamente e que eu fiquei assim satisfeita com o trabalho que eu faço. Nossa, gente, sério, a última vez que eu tinha sentido isso, acho que foi assim, começo de dezembro, final de novembro, que eu tinha entregue um trabalho e eu olhei pro trabalho e fiquei, nossa, que lindo, foi eu que fiz. Ai, vou chorar. Eu acho que esse é um dos motivos de eu gostar tanto da personagem, da versão de 37. Porque tem uma cena nessa animação em que o caçador manda a Branca de Neve fugir e nessa hora ela já tá com medo e ela não podia voltar pra casa. Agora ela vai ter que enfrentar um desconhecido, uma floresta esquisita e vai ter que explorar lugares que ela não tá acostumada. E é quando ela entra naquela floresta horripilante e quanto mais o medo vai crescendo nela, maior as coisas vão ficando. Então parece que a árvore fica maior, o galho puxa mais ela e aparecem mais bichos. Depois que ela, assim, se joga no chão, se acaba de chorar e os animais aparecem, aí ela vai se acalmando, vai voltando a ficar mais tranquila. Ela diz justamente isso, sabe? Ela fala, ah, eu vi tudo aquilo porque eu tava com medo, mas agora eu não tô mais. Enfim, eu queria ler pra vocês um pouquinho desse livro aqui, A Mágica da Respiração. E aí aqui em cima fala um livro para aprender a lidar com raiva, frustração, tristeza e todos os outros sentimentos. E na primeira página ele fala assim, você está vivo. E como está vivo, tem sentimentos e emoções igualzinho a todas as outras pessoas da Terra. Tem hora que você se sente feliz, leve, contente, tranquilo. E tem hora que fica triste, bravo, assustado ou se sente sozinho. E isso pode ser bem chato. Mas se você parar para pensar, vai perceber que os sentimentos vêm e vão, assim como o ar que você respira, que entra e sai a cada instante do seu dia. Se o seu dia está horrível e você sente que o seu coração começou a apertar e doer, pare e respire fundo. Quando eu estou triste, fico bem paradinha e respiro fundo. Sinto uma luz dentro de mim, quentinha e constante como um sol brilhante. Puxo o ar, solto o ar e sinto a paz chegar. Se a vida parece injusta ou ruim e você sente o seu rosto queimando de raiva, pare e respire fundo. Quando estou bravo, fico bem paradinho e respiro fundo. Meu corpo se torna leve e começa a flutuar como uma nuvem pairando no céu. Puxo o ar, solto o ar e sinto a paz chegar. Se nada faz sentido, você não consegue encontrar as respostas e sua cabeça fica atrapalhada, pare e respire fundo. Quando estou confusa, fico bem paradinha e respiro fundo. Sou o reflexo de um lago, cristalino e sossegado. Puxo o ar, solto o ar e sinto a paz chegar. Se a escuridão está por toda parte e você sente falta de ar, pare e respire fundo. Quando estou assustada, fico bem paradinha e respiro fundo. Eu relaxo e me deixo conduzir pelas águas de um rio a fluir. Puxo o ar, solto o ar e sinto a paz chegar. Estar vivo significa ter sentimentos e emoções. Quando a gente puxa o ar e solta o ar e presta atenção na respiração, dá pra ver que os sentimentos vêm e vão. Feliz e triste, calmo e bravo, contente e assustado, tranquilo e solitário. Ao respirar, você está vivo. E porque você está vivo, tudo é possível. Essa é a mágica da respiração. Ai, gente, não sei como eu não chorei, mas é porque eu já li esse livro umas 3 vezes, sabe? E é isso, eu vou continuar aqui tentando vencer esse desânimo desgraçado, porque o inimigo está furioso, mas ele não vai vencer, ele é um derrotado. E eu espero que dê tudo certo pra você também.